Rara, para quem não conhece, a Preta Rara é criadora, é professora de história, rapper, ela é criadora da hashtag Eu Empregada Doméstica, tem websérie, Nossa Voz Ecoa, tem livro no forno, tem uma série de projetos. Vai ser jornalista livre já já. Que a Preta participa. Contratada agora, né? Acabou. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, feito pela Ana, para estar aqui participando dessa tarde e aprendendo sobre diversas coisas. Bom, eu costumo dizer sempre de primeira, que só para vocês entenderem como eu chego até aqui, né? Quem me criou foi a TV brasileira, sou fruto da televisão brasileira, porque minha mãe, empregada doméstica, meu pai carteiro, e os dois trabalhavam, a única diversão que nós tínhamos era a TV. Eu nasci num bairro periférico lá de Santos, numa Santos que até os próprios moradores de Santos desconhecem, que é a Santos periférica. Santos ainda tem favela de palafita, né? Para quem não sabe, é o barraco fincado no mangue. Então era lá que eu morava. E aí, por conta disso, eu não conseguia me identificar através da mídia, através da TV. Não conseguia ver as pessoas, os meus iguais na TV, de uma forma legal, sempre de uma forma pejorativa. E aí cresci dentro dessa questão, dessa busca desenfreada de referências, né? E aí já, pulando uma grande parte, mas aí já na fase adulta, eu me tornei rapper, comecei a escrever minhas músicas a partir do lugar onde eu estava, a partir das coisas que eu sentia e das coisas que eu via. E com isso comecei a ter uma visibilidade dentro da minha cidade, muito antes de ter acesso à internet, né? Ter acesso à internet era algo muito caro. Eu sou da geração Lan House, que a gente não tinha grana para pagar, sei lá, R$2 para ficar 1 hora na internet. E então comecei a ter essa visibilidade através da música, porque eu já expunho uma realidade, não só minha, como de várias pessoas através da música. E aí, com a chegada da internet na minha casa, eu comecei a expor minhas opiniões no antigo e que não existe mais, né? No Orkut. E aí as pessoas começaram a querer saber o que eu fazia, enfim, começaram a querer, a se interessar no que eu escrevia. E aí depois migrei para o Facebook e tudo mais. Mas aí em 2016 eu expus uma realidade que até para mim já estava esquecida. No meio desse caminho eu fui empregada doméstica durante 7 anos, né? Porque eu demorei muito tempo para entender que no Brasil, currículo com foto e boa aparência nunca é personificado numa pessoa preta, né? Então eu entregava diversos currículos, que meu sonho na época era ser recepcionista, ou vendedora de loja, porque eu era muito ligada a essa questão estética, então via que as mulheres se vestiam muito bem, era dessa forma que eu queria ir trabalhar naquela época. E aí entreguei diversos currículos e não consegui emprego em lugar nenhum. Então o único lugar que me recebeu de braços abertos foi ser empregada doméstica. Quando eu falei isso para minha mãe, ela começou a chorar, e eu sem entender, porque ela passou a vida inteira sendo empregada doméstica, e a minha avó também, né? E aí hoje eu entendo que essa questão do emprego doméstico é uma profissão hereditária para as mulheres pretas, né? Se a gente for ver, em diversas famílias pretas sempre tem a tia, a mãe, a avó que foram empregada doméstica. E aí durante 7 anos eu fui empregada doméstica e eu expus essa realidade no Facebook em 2016, no momento que eu chamo de ócio criativo. Em 2016 eu não era mais empregada doméstica, eu já era professora de história, lecionando na rede do Estado, lá em São Vicente, e na rede privada também. E aí estava num momento de férias, deitada no sofá, e um tempo que eu tirei para fazer nada, porque eu acho que o nadismo é importante também para a nossa vida, né? Seja ele 5%, 10 minutos, quer dizer, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que a gente tem para parar e, tipo, tá fazendo o quê, Preta Rara? Tá fazendo o quê, Joyce? Nada. Fazendo nada. E era isso que eu estava naquele momento. E aí me veio com muita força várias experiências que eu já tive na vida, né? Eu comecei a parar e pensar, caramba, meu sonho era morar num apartamento em frente à praia. Me mato para pagar? Sim, mas pago e estou morando num apartamento em frente à praia. Meu sonho era conseguir ingressar na universidade. Nossa, eu já consegui. Meu sonho era dar aula, eu
tô lecionando. E aí eu comecei, vinha essas lembranças, e aí me veio lembranças que eu já nem lembrava na real, assim, de coisas que eu tinha passado na vida, e eu achava que era tranquilo, né? Que eu não sabia que era uma opressão. E aí eu expus na internet um relato do meu último emprego como empregada doméstica, que eu fui contratada para ser cozinheira, numa casa onde eu preparava os alimentos para a família, só que era impedida de me alimentar da própria comida que eu fazia. E aí não recebia ticket de alimentação e tal. E aí com isso eu falei para minha patroa, para minha ex-patroa, que eu ia trazer marmita, porque eu não ia ficar lá 8 horas sem poder me alimentar. E aí ela falou, tranquilo. E aí, em algum momento desse emprego, não sei porquê, uma pessoa muito influente na família dela, ela recebia várias pessoas para jantar, para almoçar. Essa pessoa resolveu ir para a cozinha. E quando essa pessoa foi para a cozinha, viu que eu estava comendo dentro de um pote. E achou mega estranho, né? Não, mas você não é empregada daqui, você é cozinheira, não é? Sim. Mas por que você está comendo no pote? Aí eu expliquei toda a situação. E aí a minha patroa ficou mega nervosa comigo e me mandou embora, falando que eu estava humilhando ela, né? Onde já se viu falar, você poderia ter inventado inventado algo, mas não humilhar a minha família dessa forma, porque essa mulher é jornalista, o que ela vai falar para as pessoas, enfim. E aí isso que eu expus na internet. E assim que eu coloquei esse relato, viralizou muito rápido. E aí eu coloquei o relato e criei uma hashtag na hora, nem sabia o que era a hashtag, mas eu sabia que se eu criasse algo e as pessoas reproduzissem aquilo, eu poderia ter acesso para ler de outras pessoas também, mesmo sendo as pessoas que eu não seguia na internet. E aí eu falei, nossa, o que eu vou... vou colocar, eu empregada doméstica, porque é uma história minha, eu tô falando enquanto primeira pessoa, enfim. E aí viralizou aquilo muito rápido, eu lembro que eu coloquei o relato e fui tocar a vida, né? Tipo, chega do nadismo, né? Porque a gente precisa trabalhar e produzir. E aí eu lembro que eu tinha ensaio com a minha banda, fui ensaiar. Isso eu escrevi numa madrugada, né? O relato. E aí no outro dia à tarde eu fui ensaiar. Quando eu chego no estúdio, os meus amigos músicos falavam, cara, você viu o que tá acontecendo e tal? Aí eu, nossa, o que você tá falando, né? Seu relato, você não entrou na internet? Eu falei, não, fiquei limpando a casa, mó correria, nem entrei na internet. Ele, tem mais de 4.000 compartilhamentos e tipo, não sei quantas curtidas. Sério? E aí eu pego o celular no meio do estúdio e entro aí um monte de mensagens de pessoas falando, um monte de trabalhadoras domésticas me enviando mensagem, porque até então, naquele momento, o meu último emprego como doméstica foi em 2009. E aí, na minha família, a gente conseguiu furar a bolha, e aí foi uma decisão muito forte minha, assim, das coisas que eu tinha passado, de que ninguém, se dependesse de mim, ninguém da minha família mais nova do que eu seria empregada doméstica. E como não é, minhas irmãs conseguiram ingressar na universidade, graças às políticas públicas, as minhas primas e ninguém mais da minha família mais nova do que eu é empregada doméstica. Então, eu não tinha mais contato com outras domésticas, né? E aí, achando que as coisas tinham mudado nessa questão desse trabalho, que ainda é mega resquícios de uma abolição não conclusa. Então, eu falava sempre no passado. Assim que eu expus o meu relato, eu falava, se outras pessoas, outras mulheres já passaram por isso, utilize a hashtag para eu poder também ler esses relatos. E aí a minha surpresa era que os relatos eram: ontem eu fui impedida de utilizar o banheiro, ontem não me deixaram utilizar o elevador de serviço, né? Uma senhora de 72 anos, eu tive o prazer de conhecer ela, ela ainda era doméstica, com 72 anos, e aí ela foi trabalhar num prédio em que o elevador de serviço estava quebrado, e aí o porteiro, não é culpa do porteiro, né, a mando do condomínio, falou que ela não podia utilizar o elevador social. Isso que tá lá a plaquinha, né, tá lá, em lei. E aí essa mulher, ela teve que subir até o 8º andar de escada. E aí são esses relatos que a gente recebe até hoje, com 2 anos de página. E aí com a página eu consegui falar em diversos lugares. Um dos lugares que me chamaram eu falei no TEDx São Paulo, e sabia que eu estava falando ali para uma classe média, né? Uma elite, uma elite classista, uma elite branquitude, e para tentar provocar empatia e gerar incômodo, né? Porque nas minhas salas é gerar incômodo mesmo, porque
eu falo, me chamam para falar em diversos lugares também, como em universidade, em cursos de arquitetura, semana da arquitetura, para gerar esse incômodo, porque dependendo dos lugares, as pessoas que me chamam, elas têm trabalhadoras domésticas, né? E aí tem uma galera que quer lutar, quer falar sobre isso, quer saber como funciona, mas oprime a sua empregada, a sua trabalhadora doméstica, chamando ela de qualquer nome que seja, ou falando que ela é tratada como se fosse da família, né? E ao meu ver, essa frase é anular todos os direitos trabalhistas. Quando eu escutava isso, eu achava que sim, eu era tratada como se fosse da família e não, imagina, como que eu vou usar o banheiro deles? Não pode mesmo, né? Eu não posso comer da mesma comida que eles comem. E então, nós estamos aí já há 2 anos com a página. Tive parcerias com várias pessoas trabalhando comigo. Hoje em dia eu estou sozinha na página, mas ainda utilizo o nós, né, no coletivo, que acho que é difícil falar enquanto um indivíduo. A página tem mais de 160 mil seguidores, a gente continua recebendo vários relatos, com uma junção do Observatório de Direito das Mulheres e uma série de mulheres, a gente conseguiu lançar o Guia das Domésticas, né? Foram inscritos pelas meninas, a página só deu o apoio para ajudar também a viralizar esse guia. E aí foi importante porque, assim, gente, a página, eu recebo vários relatos que eu não consigo dar conta, porque eu não sou advogada, eu não sou psicóloga, tá ligado? E é muito foda, assim, ficar revisando, ficar revivendo e revisitando lugares de opressão, lugares de dor que eu já estive também. Então eu recebo relatos de meninas que estão sendo assediadas dentro de casa, dentro do serviço, como que faz? Né? Eu recebo relatos de doméstica falando, olha, eu faltei do emprego porque eu estava doente, mas eu levei um atestado médico, só que mesmo assim a minha patroa falou que eu tenho que compensar essas 8 horas, e aí ela falou que eu tenho que ir 4 horas sábado e 4 horas no domingo. É isso que eu tenho que fazer? É certo isso? Então, tipo, são todos os dias relatos como esse, por mais que tenha 2 anos aí da página. A PEC das Domésticas, ela é linda, ela é maravilhosa, porque foi escrita aí com a colaboração de várias domésticas, mas é algo que não é efetivo, sabe? São 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, né? E aí desses 6 milhões, é isso que também eu gosto de trazer essas estatísticas, porque de 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. E esse não pode ser o nosso único lugar de escolha, né? Porque é uma profissão... eu fui ser doméstica, mas foi por falta de escolha. Porque por mais que tenha trabalhadoras que já acabam se conformando com esse lugar e falando, não, eu gosto de ser doméstica, eu trabalho, é um trabalho como qualquer outro, como as pessoas falam, né? Só que eu agora, né, acabei de fazer 33 anos, com os meus 33 anos, eu não conheço ninguém que deseja isso para os seus filhos, né? Eu não conheço, tipo, não vejo a hora da minha filha, do meu filho crescer e ser doméstica. Né? Porque eu acho tão lindo pegar na vassoura, né? Eu acho tão lindo essa questão dos produtos ali espalhados pela casa, ou como acontecia com a Preta Rara, né? Ela acabava de se arrumar, estava pronta para ir embora, mas aí a patroa fazia questão de falar que a frestinha ali, o rejunte estava molhado para ver ela ali enxugando de 4, né? Porque é esse lugar que as pessoas querem colocar. E aí uma série de fatores que a gente toca na ferida mesmo, na página. Essa questão do uniforme também, que gerou uma discussão imensa na página. E aí eu fui atacada, perdi o Facebook durante 7 dias. E aí depois me devolveram o perfil. Que aí eu provoco essa questão, que é uma questão racial também, né? Uma questão étnica. Essa questão do uniforme para as trabalhadoras domésticas, né? Que aí gerou uma confusão, um debate gigantesco na página, das pessoas falando, mas o uniforme... Não sei por que você fala tanto dessa questão do uniforme das trabalhadoras domésticas, né? Porque quando eu chego no aeroporto tem a babá uniformizada. E aí eu penso que o uniforme é para você identificar um profissional.
E aí a patroa sabe que aquela mulher é a babá dela, né? E aí a gente vê a questão do não lugar, a questão do lugar, a questão de classificar as pessoas pelo lugar onde ela ocupa. E aí quando eu vejo uma babá toda de branco, segurando as crianças no aeroporto, para mim eu faço uma leitura bem clara, e aí essa babá ela sempre tem a cor da pele igual à minha, e aí eu faço uma leitura bem clara que é esse lugar que a patroa e os patrões querem deixar, né? Que jamais aquela mulher negra vai ser alguém da família, algum amigo. Não, ela é a babá, ela tá aqui porque, olha, eu tenho condições de pagar a babá, né? Olha que legal, eu tenho 2 filhos e tenho uma babá para cada, como eu já vi em diversos lugares. Então, é gerando incômodo, falando sobre diversas coisas, que a página está aí na Resistência. E o principal objetivo agora é tornar público esses relatos inéditos que eu ainda não postei, num livro, né? Trazer essa narrativa também em primeira pessoa em um livro. Que nós fizemos o financiamento colaborativo no ano passado, só que sem informação, eu e minha equipe, a gente pecou em alguns assuntos de não ter essas informações, porque a gente pediu um valor muito alto e a gente fez uma campanha tudo ou nada, a gente conseguiu arrecadar R$17.588, só que a gente estava pedindo 30 mil, que era para produzir um livro e também um doc. Então a gente quis produzir 2 coisas ao mesmo tempo. Não alcançamos o 30 mil, mas aí o 17 mil voltou para quem entregou, e sendo que 17 mil daria, né? Para produzir um livro style. Então estou nessa campanha aí. Não abri ainda Catarse, não abri ainda financiamento colaborativo. Não sei como que vai ser, mas um dos meus maiores sonhos é colocar esse livro na rua também. Trazendo a narrativa, entrelaçando as ideias, né? Tanto das minhas histórias quanto as histórias da minha mãe, da minha avó, mais os relatos presentes aí, que hoje já são mais de 7 mil relatos, e de relatos inéditos são mais de 5 mil relatos. Não, 5 mil e alguma coisa de relatos inéditos. E aí faria uma seleção para trazer isso no livro, para continuar incomodando, né? Continuar falando que vivemos ainda numa escravidão moderna, a abolição não foi conclusa e eu ainda me pego no dia 14 de maio de 1888, né? Onde o que era a escravidão doméstica, hoje são as trabalhadoras domésticas, trabalhando das 8 da manhã até às 6 da tarde, né? Porque como ela é da família, não tem horário para sair. Ganhando R$450 por mês, R$380 por mês. Aqui no Brasil foi preciso criar uma lei de 2014 para que tivesse janela no quartinho da empregada. Até então não tinha janela, né? Sem informação também, eu pedi para as pessoas enviarem fotos dos quartos das domésticas, mas aí uma amiga advogada, quando viu, falou: Preta Rara, pelo amor de Deus, você não pode publicar essas fotos, porque é foto dentro da residência das pessoas e tal. Mas aí eu recebi essas fotos, guardei para mim, e lugares totalmente inabitáveis, assim. A foto mais que me chamou a atenção era tipo um porão com um teto que eu acho que eu não caberia, porque a menina não conseguiu medir, mas ela falou que tinha mais ou menos 1,80 m o teto, todo embolorado, e só cabia a cama. Parece que a cama foi jogada, assim. E aí a doméstica, para poder ter acesso à cama, e aí eu sempre esqueço, né? Cabeceira, aquela parte cabeceira, mas a parte do pé, assim, era alta. E aí a doméstica, para entrar, ela tinha que entrar engatinhando, pulando, para poder ter acesso. Tipo, o lugar era tão pequeno que ela não conseguia sair da cama andando, né? Em pé. Rastejando. Então é isso que as domésticas ainda passam por isso nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos. E aí é isso, agora eu estou nessa busca de procurar meios e ver de que forma eu consigo publicar esse livro, nem que eu tenha que escrever à mão e tirar xerox, mas esse livro vai para a rua, assim. Oi?